Boa noite, testando aqui como é que estão as coisas. Já vi que eu tô com um problema de microfone. O microfone tá ok. Aqui tá ok. Mas eu tô com um problema de microfone. Eu tenho que descobrir aqui se eu resolvo de outra maneira. Desativar aqui. Mais um minutinho, já vamos. Oi, boa noite. Eu acho que agora eu tenho áudio. Não sei se vocês estão me ouvindo, mas acredito que eu tenho áudio. Estamos aí aguardando a chegada dos convidados. Eu entrei um pouco mais cedo para testar as coisas. Vamos ver como é que está funcionando. E vamos ver se a coisa vai ficar nos conformes aqui. Tenho uns testes para fazer. Quem está aí acompanhando, nós vamos estar conversando sobre recordes e principalmente dessa entidade que cresceu muito, que é a BGFA, e que está proporcionando aí o registro dos recordes brasileiros e de brasileiros do exterior, masculino e feminino. Também tem os recordes chamados júniors, e tudo isso nós vamos esclarecer aqui desse bate-papo, tá? Só aguardando a chegada dos convidados. Daqui a pouco eles devem entrar aí, a gente consegue. Eu entrei um pouco mais cedo, que eu queria testar algumas coisas. Eu ainda estou aprendendo muito sobre essa história de fazer live. Tem muita coisa ainda que eu tive que pesquisar muito para aprender e ver como é que ficavam as coisas. Obrigado a vocês que estão prestigiando aí. Nossa, Serginho Moraes, lá de Floripa. Grande abraço, querido, grande abraço a você. Quantos anos, companheirão de Doral. Esse era uma locomotiva trabalhando. Muito bom, muito bom. Muito, muito legal. Como eu entrei um pouco mais cedo, provavelmente o pessoal está ainda se preparando para entrar. Os dois convidados. Né? Vamos ver se já estão por aí. Não, ainda não estão. E daqui a pouco eles devem entrar aí e a gente começa. Tá? Eu estou aprendendo. Vlad. Pessoal que sempre prestigia, tá aí. Obrigado pela presença de vocês. O papo vai ser interessante. Realmente vai ser interessante. E vou fazer várias perguntas. Vocês não fiquem aflitos muito em perguntar, porque eu tenho muita coisa para perguntar e tenho certeza que muitas das perguntas que vocês vão fazer vão estar respondidas nas perguntas que eu farei. Mas eu vou ficar atento aqui. Se fizerem uma pergunta que não foi feita, a gente coloca no ar aí também para ser respondido. Tá? Rapaz, esse robalo faz muito tempo, cara, faz muito tempo. Isso foi um presente. Isso foi feito no Espírito Santo. Se não me engano, chamava Art Fishing.
o pessoal que fazia essas réplicas, tá? Isso faz muito tempo que eu tenho, é um peixe que foi capturado em Bertioga, aí é um peixe lindíssimo. É um peixe muito lindo, Vlad. Deixa eu ver se a turma não apareceu aqui por enquanto. E... Isabel, grande abraço, querida. Tudo de bom. Abraço pro maridão. Existe. Depois eu vou te mandar no privado. Eu tenho o endereço de um cara que faz réplicas muito boas aqui, aí pro lado de Brasília, tá? Era o ilustrador da revista Pesca e Companhia. Ele, o Bolzon, ele faz réplicas muito bacanas. Inclusive eu preciso pendurar uma outra aqui que eu tenho, que é uma de um tucunaré que ele fez para mim, baseado num tucunaré azul que eu peguei. E eu preciso acabar pendurando aqui no meu ambiente de trabalho. Ele é muito bom, viu, Vlad? Ele é muito bom mesmo. As réplicas do Bolzon são bem feitas, são campeãs. Depois eu te passo no privado o caminho dele aí. Tá? Não vou esquecer, não. Se eu não fizer no final da live, eu mando amanhã cedo. Pode ter certeza que eu te mando. Ele tem coisas muito bacanas mesmo. Nossos convidados, como vocês viram na chamada, Alexandre Dick, né? Alexandre Dick e o Rodolfo Lenzi. Eles pegaram o projeto, que era de outra pessoa que tinha criado a BGFA, e aí eles fizeram um bem bolado, compraram as marcas, comprou a marca, registrou domínio, registrou a marca no Instituto da Propriedade Industrial, registraram a proposta de um cartório de títulos e documentos e deram muita seriedade a esse projeto de homologar os recordes. Deixa eu ver se eles estão por perto aqui. Não, ainda não entraram. Gugu, meu parceirão de pesca, tá aí também. Gugu Losaco, abração. Ainda não entraram. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho aí e ver o que acontece. Tá? Aí. Um apareceu. Deixa eu ver se abre aqui. A câmera dele não ligou? O que deu de errado aqui? E aí, Agora Pepe? entrou. Tudo bem? Você? Tudo bom, Rodolfo? Tudo em ordem? Vamos aguardar o Dick aí, que daqui a pouco deve estar entrando também. Eu ainda apanho com essa história de live aqui, viu? Vocês têm mais É tempo fazendo que, é que isso. geralmente, quando a gente inicia a live, daí tem um botão embaixo para adicionar as pessoas para convidarem. Você tentou, Sim, chegou sim. a fazer isso com ele? É. Eu já tentei chamá-lo aqui e não veio. Não sei por que motivo não veio aqui. Então, estou esperando ele aparecer, porque aí eu dou o, Sim, o acesso a ele. já que aparece. Tá? Tava falando. Ó, ele aqui. Agora ele entrou.
Deixa eu ir lá. Ué, por que que ele não apareceu aqui na minha Ele chamada? escreveu, estou aqui. Ô, Dick, aperta aí para enviar a solicitação para entrada e o Pepe ele autoriza. Ah, ué, por que que ele não apareceu aqui para mim já liberá-lo? Agora ele apareceu. Ué, Ah, foi. Saudações. agora sim. Saudações, ô Dick. Tudo Não bom? estava dando certo aqui, eu estava tentando pedir solicitação, mas não dava. É, eu apanho muito ainda desse negócio de fazer live aqui. Macaco velho, tem que demora para É a aprender. idade, né, Pepe? É a É a idade. idade. Gente, deixa eu apresentar nossos dois convidados. Alexandre Dick, parceiro de muitos anos. Trabalhamos juntos na redação da Pesca e Companhia. Ele gerava Pepe é meu padrinho, conteúdo. né, Pepe? Ele gerava conteúdo, a gente pescou algumas vezes juntos. Então a gente já se relaciona há bastante tempo. Isso O aí. Rodolfo Lenzi é o conhecido mais recente. A gente ainda não teve a chance de estar cara a cara, mas já conversamos, já trocamos mensagem a respeito de lugares de pesca e tudo mais. E ele acabou fazendo uma viagem que pegou É bons verdade. peixes nessa viagem. Uhum. Foi muito, Isso aí. muito bacana. Esses dois são os responsáveis hoje pela BGFA. Isso aí, Então, vou Pepe. pedir para eles darem um esclarecimento do que é a BGFA. Tá? Então, Faça as o honras aí, Rodolfo, Rodolfo. Pode ser. o Rodolfo Pode ser. começa. Pepe, a BGFA é uma entidade privada, né, que cuidou de fazer, elaborar normas e procedimentos técnicos visando a medição de peixes e homologações para que virassem recordes, né? E isso sempre com a nossa preocupação maior, que é a pesca esportiva, que é a devolução do peixe com condições de sobrevivência para a água, né? Então a gente Entendi. criou um regulamento, aliás, dois regulamentos, né? Porque hoje em dia nós temos dois tipos de régua. Então, junto com o DIC, junto com bastante gente que a gente conversou, pescador, guia, e quis ouvir todo mundo para conseguir desenvolver algo que fosse simples, objetivo, porque hoje a gente sabe que as pessoas têm um pouco de preguiça de ler, né? E tentou que fosse uma coisa fácil, sintética, mas que pudesse ser pudesse algo algo fidedigno, né? Que oferecesse credibilidade e proporcionasse a devolução do peixe, né? Então eu acho que, modéstia à parte, a gente conseguiu chegar muito perto desse objetivo. Então a BGFA é isso, é um órgão, uma entidade, nós somos privados, sim, nós somos uma empresa, mas o nosso objetivo é fazer homologação de peixes e não só com o único objetivo de ter roda fama, que você fique um recordista, mas algo que é consequência disso, que acho que até depois você vai falar, Pepe, que é servir de histórico, de uma fonte, uma base de dados para a gente saber daqui a um tempo que tamanho chegam os peixes, em que regiões eles costumam ter os maiores, né? Acho que em resumo é isso. Exatamente. Isso é um dos aspectos mais importantes que eu acho do projeto que vocês estão tocando. Essa forma de balizar o que nós temos de peixes no nosso território e que a gente possa conhecer mais sobre o desenvolvimento deles, sobre o tamanho deles. Isso, para mim, é a coisa mais bacana. Óbvio que todo mundo massageia o ego, coloca o certificado no seu quartinho de pesca, no seu escritório. Isso é ótimo. Isso é ótimo, isso é bacana. Faz parte do processo. Mas o que vai ficar de tudo isso daqui já está acontecendo no momento, e daqui um ano para frente aí nós vamos ter um balizamento muito real do que nós temos de peixes de porte e desses locais. Isso eu acho bárbaro.
Isso eu acho que vocês estão de parabéns por causa do resultado que isso vai chegar. É um empenho, a gente sabe que é chato, a gente sabe que é difícil administrar isso, e principalmente ser coerente com a proposta, ou seja, fazer com que o regulamento seja cumprido. Sabe, Pepe, a gente está há pouco tempo aí ainda mexendo, desde fevereiro, né, Rodolfo? Que a gente começou, se engajou nisso de fazer a BGFA funcionar da forma que ela deveria, e já apareceram muitos peixes enormes, sabe? Coisas que talvez a gente nem imaginou que tivesse. Hoje apareceu mais um peixe, assim, na minha opinião, aquele tucunaré, né, Rodolfo? Que apareceu agora, no final da tarde. É enorme, Pepe, vai ser um peixe, assim, que eu ainda não tinha visto daquele tamanho. A gente vai largar, tem coisas que a gente faz esse suspense para quê? Para criar esse charme também, Lógico. né? E o mais legal é que vai popularizar isso no Brasil, Pepe. Tá popularizando, sabe? É uma oportunidade única da pesca esportiva, que a IGFA sempre me passou aquela impressão de algo meio intangível, sabe? Algo inalcançável. Por quê? Porque é burocrático, porque é caro, apesar das pessoas falarem, uma homologação é cara, R$199. Uma homologação na IGFA hoje não sai por menos de $70. Uma régua da IGFA hoje aqui no Brasil é R$1.200. Então, assim, a gente vai popularizar. É uma oportunidade única da pesca esportiva no Brasil se desenvolver como esporte, né, Pepe? Sim. Além do que os nossos regulamentos, eles exigem um manuseio assim mais próximo do correto, né? Para que os peixes sejam devolvidos com saúde ao seu habitat, né? Coisa que a IGFA não exige, né? Então a gente, assim, ó, modéstia à parte, nós estamos à frente da IGFA em questão de regulamento e valorizamos sim os nossos peixes, sabe? Então essa é a parte mais legal também. Isso é muito válido e é importante frisar. Por exemplo, eu fui recordista da IGFA, isso lá em 1996, Guaraná com rolha, né? E com trairão, e depois eu bati de novo o recorde. O recorde foi batido 2 vezes na Venezuela, mas quando bateram a primeira vez, eu mandei um outro peixe, o peixe 12 quilos 280. Eu cheguei a receber a confirmação e logo depois, 2 dias depois, eu recebi outra, que não seria recorde, porque apresentaram aquele de 13 quilos e pouco. Não foi assim problemático, ou seja, existe a norma a se seguir. E como eu estava com tudo à mão, eu fiz o procedimento. Eu estava com um boga que tinha sido aferido lá, eu tinha testemunha no barco, eu estava com o Fábio Zulini, na época, lá no Rio Liberdade. Então, tinha tudo para dar certo. O procedimento foi feito, foi encaminhado. Eu era associado da IGFA, paguei pela análise do processo e deu certo. Ou seja, não existe nada de complicado. O que existe é o medo de fazer as coisas em outra língua. Exatamente, Pepe, é isso aí. E vocês mataram a charada, vocês trouxeram tudo por uma facilidade de língua. Se o cara tiver uma dúvida, ele tem como consultar falando a língua que ele está acostumado a falar. Ele tem a possibilidade de comprar régua aqui sem ter que ter cartão internacional, fazer transferência e tudo mais. E esse que é a grande sacada. Ou seja, a coisa facilitou para que todos que tenham interesse se dediquem. Porque o importante é alimentar o interesse dessas pessoas em fazerem os recordes. Isso é fundamental. Pepe, eu vejo assim, ó, eu sou filho de pesca de competição, né? Seja como árbitro de prova, seja como competidor. E eu acho que o que move a pesca esportiva é a competição. É ela que auxilia no desenvolvimento de técnicas, no desenvolvimento de novos equipamentos, de novas iscas, novos produtos, enfim. E o recorde, ele não deixa de ser uma competição, né? Sim. Porque a pessoa ela tem que seguir um regulamento, ela tem que estar atenta para não cometer falhas, né?
Então, é uma coisa que vai um pouco além de simplesmente pôr o peixe em cima da régua e medir ele de qualquer jeito, né? Então, eu acho que a BGFA, ela vem para ficar, ela é nova, né? Mas a gente já tem mais de... Tá com mais de 110 Sim, tá por aí. homologados já, né, Rodolfo? Que maravilha! E já tá com uma fila aí, Pepe, deve ter mais uns 10 recordes aí para análise na fila, sabe? E a toda semana aparece um peixe novo. A gente tem indeferido alguns peixes, Pepe, troféus que chega a doer o coração, né, Rodolfo? Tem peixes que estão lindos, peixes enormes, está comprovado que o peixe existiu, mas infelizmente os procedimentos não foram os adequados ou os corretos, né? Então a gente sim acaba tendo que indeferir, por quê? Porque a gente faz a coisa com bastante seriedade, né? E se é para um, é para todos. Eu tinha separado umas fotos aqui, mas sumiu o botãozinho de eu colocar Problema. foto. Nada. Eu ia colocar a foto, que é uma coisa que é fundamental e que já tem lá no site. Tem. Ou seja, a maneira como você vai medir o peixe. A importância de seguir o protocolo na hora de medir o peixe. E não é nada que bicho de 7 cabeças, Pepe. Não é só nada o cara impossível. ter paciência. A única coisa que eu gosto de frisar sempre é: molhem a régua antes. Se for medir o banco do barco, se é um barco de alumínio, por favor, molhem bastante para tirar aquele impacto de calor que vai transferir para a régua, para não prejudicar o peixe. E siga o protocolo que está muito bem explicado no site. Vocês não vão ter problema nenhum. E está bem didático, né, Pepe? O problema é querer fazer. Não adianta falar: mas eu peguei um peixe de 95, peguei um peixe de 110, peguei... Não adianta falar nada disso se você não segue o padrão que é aceito internacionalmente. A gente respeita, a gente bate palma para o peixe lindo que vocês pegaram, isso é bárbaro, mas se você não jogar dentro das regras, não tem recorde. É por isso que existem as regras. E isso é muito importante. E por mais que nós tenhamos feito algo enxuto, uma linguagem que seja fácil, né, de simples compreensão, ainda assim a gente encontra dificuldades e tem bastante gente perdendo homologação por desatenção. Por mais que seja simples. É bem simples, é uma regra ou outra ali, é uma sequência de atos ali, mas é coisa bem simples. As pessoas não entendem por que a gente exige foto e vídeo. A IGFA, por exemplo, no regulamento deles de comprimento, eles só exigem fotos, não exigem vídeo. Por que nós fazemos essa exigência? Tem um sentido. Porque, às vezes, uma forma acaba salvando a outra. Às vezes, o cara a foto na régua, ele não tirou, o peixe abriu a boca na hora, o peixe saiu. E daí o que vai salvar, às vezes? O vídeo bem feito. E a recíproca também é verdadeira. Às vezes o cara está filmando, mas ele esqueceu de enquadrar o peixe por completo. Se não existisse a foto, ele perderia. A gente já salvou bastante recorde por conta dessa exigência que parece boba, parece excessiva, mas não é. É justamente para tentar dar uma chance a mais, ter mais possibilidade do cara conseguir ter uma homologação dele, né? Então, eu sempre falo para o Di que a gente analisa junto, a gente sempre chega no consenso, e se a gente se convencer de que o peixe tem aquele tamanho e que ele foi medido ou pela foto ou pelo vídeo, que através daquilo a gente consegue ver que de fato o peixe tem aquele tamanho, tá beleza. Se a gente tiver dúvida por conta de deslize ou porque faltou alguma coisa, infelizmente não vai passar, porque a gente não vai se sentir confortável. Não. A gente não é ditador, Pepe. A gente não vai indeferir um peixe. O cara tirou a foto do peixe e ficou com a boca um pouquinho aberta. Putz, mas o vídeo ele mandou em alta qualidade e no vídeo ele mediu certinho com a boca fechada e a gente consegue até printar o vídeo, entendeu? Então, esse é o esquema. Ou às vezes o cara fez o vídeo com a boca um pouquinho aberta, mas a foto tá com a boca fechada e tá certinho. Então é isso, Pepe. É por isso que a gente faz as exigências, né? De foto, de vídeo de soltura, para quê? Para que a gente tenha
a maior condição possível de aferir aquele peixe, de saber que ele existiu, que o tamanho é aquele e que ele foi devolvido ao seu habitat bem, né? Com saúde. Em condições de ter a sobrevida dele continuada. Ou seja, o cuidado é esse. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Eu tomei a liberdade de printar uma coisa, porque agora eu vou fazer um comentário para as pessoas prestarem atenção. Isso aqui é o recorde dos tucunarés açu na IGFA. Tá? Os recordes que foram colocados. Tá? 20 de setembro de 2014, um conhecido meu, o doutor Carlos Dini, bateu o recorde, pôs lá na régua, foi no Rio Preto, lá em Barcelos. Tô sabendo, pôs na régua, fez tudo direitinho, registrou o peixe. Você lembra, Dick, inclusive no fórum não, no site da Pesca e Companhia, quando nós divulgamos, um monte de gente... já peguei peixe muito maior, não sei o quê, isso aí não dura nada, não sei mais o quê. Gente, eu estou falando de 2014. De 2014. Está lá até hoje como empate de recorde, né, Pepe? Até hoje é empate. Pegaram um peixe de 90, de 91 centímetros. Tem que passar por pelo menos 2 centímetros. É isso aí. Lá na Colômbia tem 2 peixes de 91. Perdão, um peixe de 91 e um peixe de 91 no Rio Marié. Que é um do Rodrigo Salles e outro do Márcio Sé. E o outro é o do Márcio. Tá? Ou seja, um foi para a Colômbia e o outro foi num dos rios mais isolados que existe na região, que é o Marié. E pegaram peixes de 91 centímetros. O Tiago Moraes, o capitão Tiago Moraes, que já entrou aí, registrou um peixe de 90 centímetros na BGFA. Segundo recorde de açu já foi para 90, né? Ou seja, tudo indica que esse aqui, atualmente, é o padrão de tamanho. Pode pegar um peixe mais gordo, pode pegar um peixe mais magro, mas provavelmente o balizamento do tamanho pode estar por aí. Eu acredito porque eu já vi peixe de 95, um célebre preço do Juma, você lembra que a gente deu na Pesca Companhia? Não, o próprio peixe do André Zaccherini tinha 95 centímetros. 95 centímetros, quer dizer, então a gente sabe que o limite está aí, 95, 96 por enquanto. Eu tenho Mas olha a importância da BGFA. O segundo peixe mandado já chegou no patamar que estava na IGFA, com 90 centímetros. Pepe, nós temos peixes homologados maiores do que os da IGFA. Cachorra larga é maior do que está na IGFA. Pirarara é maior do que está na IGFA. Matrinchã, né, da Amazônia, do Xingu, né, Matrinchã. Bom, Bricon, né? É maior do que está na IGFA. Que mais, Rodolfo? Tem mais, Chile, né? O Chinook. O salmão do Rodolfo lá do Chile é maior do que está na Vale salmão antigo? Eu já peguei maior, né, Pepe? Pois é. Vale salmão antigo? Cara, então é isso. Não se trata do já peguei maior. Se trata do quê? Agora em diante é assim. Se o cara quiser pegar o maior... Aconteceu esses dias, né? A gente fez a live semana passada do menino da Piraíba aí. Né? Poxa, homologou uma piraíba que na ponta do rabo deu 2,20 m, no meio do rabo 2,06 m, né? No vértice, que é o padrão da IGFA. Padrão da IGFA. Inclusive, essa piraíba não ia ter como ser homologada na IGFA, porque eles não possuem a categoria de grandes peixes. É uma inovação que a gente colocou, né? Era isso que eu ia abordar agora, você já deu a dica. Então, mas enfim... tiveram a preocupação de fazer uma régua para os grandes peixes, para aqueles que têm que ser medidos dentro d'água. Exato, é muito porque complicado não tem nem forma ficar manuseando de ele fora d'água. Então, e aí vem um monte de gente falar, isso aí nunca vai ser filhote, isso aí nunca vai... já peguei muito maior e tal. Beleza,
falar até papagaio fala. Agora você vai lá e pega de novo e mede da forma certa, se preocupa com todo o processo de medição, que não é fácil, né? Que é difícil, tem que prestar muita atenção, né? E aí vamos ver. Mas é legal, a gente já tem alguns recordes bem consideráveis, né? Vou tocar num ponto aqui, porque nós temos dois coadjuvantes aqui que tem a situação, tá? Você foi à Amazônia, se não me engano, você estava lá no Maninho, e você pegou uma pirarara. Exato. Estava com a régua, estava com tudo em mãos, colocou a pirarara na régua e tudo mais. Logo depois eu estive no Araguaia e tem uma pirarara enorme, só que eu não tinha régua, não tinha nada. Exato. Eu não posso ficar questionando o seu recorde. Não, aí eu não estava preparado para fazer isso. E outra, Pepe, eu vou te falar uma coisa. Aquela pirarara foi pega em 2017. Hoje saiu na IGFA eu até ia falar, né? A gente até auxilia as pessoas que quiserem homologar peixe na IGFA, a gente ajuda, né? Tá lá a pirarara do Antônio Molinari, lá do Pesca Cerrado, 1,39 m. Eu ajudei ele, né? Ele mandou para a IGFA, vai homologar a pirarara agora. Estamos em 2022, está fazendo exatamente 5 anos que ela ficou como recorde mundial. Então, todo mundo falou a mesma coisa que falaram do Dini. Isso aí é fácil, basta com tranquilidade. Quem bateu? Exatamente. 5 anos para apresentar. 5 anos ficou lá. 5 anos ficou lá. E a gente se sabe. Se não me engano, da BGFA teve uma pirarara que já era maior que a sua. Não, a da BGFA hoje é maior do que essa que o Toninho está apresentando. É maior, ou seja, na BGFA tem um peixe que é maior do que o registro que está na IGFA. E do que foi mandado agora. A nossa pirarara homologada tem 1,42 m. Essa do Toninho vai ter 1,39 m. Mesmo assim, ela vai ficar abaixo da... Exatamente. Exatamente. Então, são coisas que orgulham bastante esse tipo a gente, sabe? Comentário, Pepe, é recorrente. Em toda postagem de recorde que a gente faz, seja o peixe expressivamente grande ou às vezes não, sempre tem alguém que fala, eu já peguei maior. Nós sabemos, muita gente já pegou. Até porque o recorde está sempre na água. Tem sempre um maior do que o seu. Você pode ter dúvida. Mas agora, medido dentro de padrões, regras e procedimentos, é diferente. Imagina no atletismo, o cara que corre de 0 a 100 metros em tantos segundos. Aí vem um e fala assim, ali na esquina de casa, eu faço mais rápido. Assim, não adianta, meu amigo. Você tem que estar no lugar certo, tem que ter o cronômetro certo, na ocasião certa. Não adianta você falar que você corre mais rápido que o outro. Não adianta. Esse é o ponto. Então, o que vai acontecer? Pela facilidade hoje da pessoa comprar mais fácil a régua do que a régua da IGFA. Nós vamos conversar isso daqui a pouco. De estar fazendo o formulário em língua portuguesa. Se ficou na dúvida, ele vai ligar ou vai entrar no site, vai consultar e vai ter a resposta. Porque o grande abacaxi que eu escutava muito, não é... A rotina, a de vocês, talvez seja até mais, como eu vou falar, mais exigente do que da IGFA. Ela é. Mas os caras falam, é muita burocracia. Não, não é muita burocracia. É a barreira da língua. Isso era fato. Eu acho que A outra é, você se chama pescador esportivo. Você quer fazer, você tem que fazer dentro da regra do jogo. Você está competindo com você mesmo. Se você tem as coisas lá e já pegou peixes grandes e está atrás de pegar um outro maior, esteja pronto para colocar dentro das regras do jogo. Você não vai ter problema nenhum para homologar seu peixe. Mas a questão é jogar dentro. Sim, o problema é que se você quer homologar na IGFA, você vai lá, manda tudo para ele, manda um e-mail, senta e fica falando, meu Deus, quem será que vai olhar isso aí? Quando é que será que vão responder? Quem são eles, né? Então tem um distanciamento, né, causado também pela língua, mas eu acho que pela forma de contato. Nós não, se a pessoa mandar, ele vai saber que tô eu ou o Dick lá, ele tem algumas formas de falar com a gente, tem pelo Instagram, a gente responde absolutamente todo mundo, às vezes tem pelo WhatsApp, e-mail a gente responde todos os dias, então
se está faltando alguma coisa, ficou alguma dúvida, a gente chama o pescador e a gente vai tentando junto, sabe? Então, eu acho que esse A gente faz de tudo, Pepe, a gente faz de tudo para homologar o recorde, né, Rodolfo? Só não faz quando não tem como mesmo, sabe? Por exemplo, eu sou testemunha, quer dizer, um conhecido do conhecido que pegou o peixe me mandou aquela cavala que eu mandei as fotos para você. A primeira coisa que eu falei, desculpa, você pegou um peixe maravilhoso, mas você não tem procedimento nenhum. Cadê a régua? Cadê isso? Cadê aquilo? Você não isso tem. aí. Quer dizer, como é que nós vamos adivinhar o tamanho do seu peixe? Não Se tem. você não usou uma régua que tem um padrão, da maneira como você mediu, você colocou o peixe em cima de uma tábua dentro de um tanque e mediu com a régua fazendo curva. Quer dizer, impossível. É muito importante. A gente recebe bastante entendam. perguntas, o cara manda, eu peguei o maior. Daí manda, tá numa régua qualquer, às vezes tá medido, ele mediu na vara, assim, depois ele foi lá, pegou um barbante e viu quanto tinha, assim. Então o pessoal acha que a medição pode ser feita de qualquer forma. Não é. Tem que ter um dispositivo certo, tem que ter regra, né? Tem que ter procedimento. Então, por exemplo, o famoso dourado do Lester. Que o pessoal cria polêmica e tudo mais, que eu fico pé da vida quando os caras criam polêmica. Que faz jutô, Photoshop. Photoshop é o cacete. Quem fotografou o peixe fui eu. Fui eu que fiz a foto do peixe. Eu estava com ele. Fui eu que cortei a linha da minha carretilha e medi, para a gente guardar e ter noção. Em momento nenhum ele quis mandar para a IGFA. Aliás, também tem uma outra história. Lá no Suiamiçu, eu já tinha pego um trairão de 14 quilos. Não chegava a 14 quilos. Uns 13,5 quilos tinha. Daqui a pouco o Lester me pega um bicho que nós colocamos e pesou 16 quilos, cara. Ou seja, o recorde do trairão pode ser perfeitamente batido aqui no Brasil. E não é lá no Suiamiçu, não. Qualquer área ali da região do Xingu, Culuene e tudo mais, o último grande trairão, que foi o que eu cheguei a mandar, foi pego no Rio Culuene, nas lagoas do Rio Culuene. Tanto é que o recorde do trairão que está homologado foi em outro rio. Agora é em outro rio lá na... Eu acho que eu deixei separado aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. No Sinamari River, na Guiana Francesa, 14,95. É um baita de um peixe, cara. É grande, pô. É um baita de um peixe. E você sabe que eles têm as duas espécies, né? Esse do Suriname provavelmente é o Macrophthalmus, né? Na realidade, é que mudou a classificação. Mas ainda está o Macrophthalmus, né? Para o norte do Amazonas é o Macrophthalmus e para baixo é o Aymara. Aymara. A Aymara já está corrigido. Tá? Que foi a última correção de classificação que ocorreu. Essa é uma preocupação nossa desde o começo também, de ter uma pessoa do ramo, né, para ajudar a gente na identificação das espécies, porque as coisas mudam, as classificações, e nós somos leigos, né? Então a gente precisa ter alguém com conhecimento técnico em relação a isso. Inclusive, é o Alexandre, ele chegou a comentar aqui no começo da live, talvez ele esteja aí com a gente. O Alexandre. Por exemplo, os quatro que aparecem no Giant Traíra, que é o trairão, foram mandados como macrosefários. Tá? E eles, todos os 4 foram reclassificados. O que eu tenho dúvida em algumas situações. Mas eu tenho um conhecido que é biólogo, que é professor, com quem eu debato muito. E ele olhou as fotos, já se encaixa na nova, no Aymara. Na verdade, eu acho que com o tempo vai eliminar, né? Vai ficar todo mundo Aymara, né? O Aymara, não sei como é que chama, né?
não Mas sei como é que pronuncia do jeito o certo. Alexandre fala que tem a diferenciação pela cabeça, né? Principalmente pela cabeça. Você pelo percebe queixo, pela né? parte da narina e pela parte do que eu chamo de a espátula aqui. Aquele lugar que a gente põe o dedo, só acha cartilagem, muitas vezes a gente segura pelo peixe por ali, e o pessoal xinga a gente, fala que a gente está segurando pelo opéco. E é uma situação, ali ele tem um desenho diferente, e na frente ele tem uma diferença das amigas. O que é muito importante também é a localização, né? Acho que primeiro... Exatamente. Muitas vezes você mata a charada pelo lugar que você pegou. E, por exemplo, então é por isso que eu estava aqui falando, Pepe, pelo que o Alexandre fala para a gente, né, Rodolfo, que é o nosso engenheiro de pesca responsável. Ele diz que acima, né, ao norte da Amazonas, do Pará, é o Macrophthalmus e abaixo é o Aimará. Então é por isso que existem essas duas classificações, por isso que eu até comentei, né? Assim, pelo menos, é até onde a gente estava classificando, né, Rodolfo? O trombetas, por exemplo, é um trairão diferente. Eu tive muitos anos atrás, eu tive no Amapá. E fui parar num rio depois de fazer lá o PNDPA dos guias e tudo mais. Eu fui parar no rio, acho que era Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora. Sim. Que a gente fazia a formação dos guias e tudo mais. E eu fui parar no rio, se não me engano, chamada Cuiú. Rapaz, se você quer ver trairão grande... E geralmente não joguei isca nada, guanada. Ele me levou para me mostrar uns lugares lá. Rapaz, cada tronco. E é divisa. E geralmente eles são nesses rios menores, né, Pepe? Rio raso. Impressionante. Os lugares que você acha uns trairões grandes. Telespires tem também. Tem. Agora, e as cachorras largas? Telespires, eu acho é no Telespires. O Paulo ali achou um ninho delas, viu? Porque os últimos recordes vieram de lá, né? E tem bastante gente pescando lá e acertaram o lugar mesmo. Então, eu acho que vai ser difícil esses recordes da cachorra. Provavelmente saia maior do próprio Telespires mesmo. Que é impressionante, saímos muito grande. Jaú pareceu um hoje, né, Rodolfo? Bom peixe. Na verdade, é menor do que o que já tinha aparecido esses dias que a gente teve que indeferir também, né? Mas ele não está no final da régua de 150, não. Está próximo. Peixe grande. Mas aquele outro passava, né, Rodolfo? O outro dava 1,55 m por aí. Era grande também, viu? O de hoje não chega a 1,5 m, mas é grande. Quais são as possibilidades de recorde que existe hoje para a pessoa solicitar? Nossa, Pepe, é uma aquele resuminho que você fez para colocar aqui, mas eu não sei como colocar aqui. Pepe, é uma infinidade. Recordes estaduais, né? A gente não tem quase nada de recorde estadual homologado, né? Mesmo os recordes... O que precisa para registrar um recorde estadual? Capturar o peixe e ser residente no estado da captura. Ou seja, no estado da captura. Exatamente. Se o cara pegar um tucunaré azul no Tocantins, se ele quiser homologar como recorde tocantinense, ele tem que estar morando no Tocantins. Na data da captura. O endereço principal dele tem que ser no estado que ele pegou. Exatamente. Até porque você questionou, né? Poxa, mas eu posso morar em São Paulo e lá no Tocantins pegar o peixe lá e quero homologar como recorde paulista, né? Então, assim, talvez um dia a gente faça. Hoje os nossos regulamentos não permitem, por quê? A gente partiu daquele pressuposto. Você vai jogar um campeonato de futebol estadual. Não tem como você ganhar o campeonato tocantinense jogando paulista. Entende? Né? O jogador até pode mudar depois de outro lugar e disputar outro, como já aconteceu também, né, Rodolfo? Tem aí o detentor do recorde mineiro, era o recorde mineiro, ele tinha, depois ele mudou para São Paulo e homologou como paulista também, né? Mas ele, enfim,
Então, o recorde estadual pode ser masculino, feminino, adulto e júnior. Exato. E pode ser de fly, pode ser de caiaque também, entendeu? Tem Tem a subcategorias por definição. modalidade. Ok. Tá? O recorde A gente absoluto. primeiro começa assim, né? Primeiro ver o local da captura. O recorde absoluto é aquele que é pescado em lugares de acesso público, rios, represas, mares e tudo mais. Lugar que todo mundo pode chegar a pescar sem ter que pagar nada, lugares públicos. Aí, junto do absoluto, pode ser o privado. Privados são os lagos, os açudes particulares, que tem na sua fazenda, em algum lugar, e os pesqueiros, né, que são propriedade particular que você paga para pescar. Então, é o primeiro divisor das nossas categorias, né? Aí, depois disso, quanto ao local. Pode ser, então, brasileiro, pode ser estadual, e se for brasileiro pescando internacionalmente, vai ser o recorde em águas internacionais. Além disso, se você pegou o peixe com caiaque, pode ser uma categoria acessória, uma categoria à parte, assim como o fly fishing. Tá? Depois sexo, né? Masculino, feminino, e por último, idade. Até 15 anos. A partir de 15 anos é recorde comum, normal para todo mundo. Então, basicamente, as classificações. Tá. Legal. Então, por exemplo, o Francisco entrou agora aí. Francisco opera na Argentina. Vou para a Argentina, pego lá um dourado dos sonhos. Pode homologar ele como... Chego aqui, mando, captura internacional. Recorde brasileiro absoluto em águas internacionais. Perfeito. Tá? É isso aí. Inclusive tem um para análise, né, Rodolfo? Também provavelmente vai ser quebrado. Eu acho que eu vi uma foto desse. Esse aí vocês mostraram uma foto. Não mostraram? Ainda? Acho que não. Eu vi uma foto desse peixe. É grande, hein? É grande. Rapaz, é grande. É grande, é grande, é grande. Pirarucu, como é que tá? Pirarucu acho que tá com 1,10 m, é pequeno que tá. E daí tem um tocantinense também, que é bem pequenininho também. Que legal. E Pirarucu já vai aparecer as encrencas. É muito legal. Porque o pessoal vai divulgando, vai boca a boca, vai falando que tem a régua para os peixes grandes, a coisa vai se facilitando. E aí começa a aparecer esses peixes que são mais complicados de manusear. Isso aí. Por exemplo, piraíba, pirarara, jaú, tarpon. Pepe, eu vou te falar que os peixes que mais me orgulham, assim, de homologar são exatamente esses peixes de couro, esses grandes peixes aí, de saber que foi uma coisa que a gente peitou, né, Rodolfo? Que é esse regulamento novo para grandes peixes e saber que está dando certo, que funciona, sabe? Porque não é fácil manipular esses peixes, cara. Não. Até agora tem um recorde de pintado pra gente aferir aí, né, Rodolfo? Os caras estavam em 2 para medir um pintado, Pepe, de mais de 1,60 m, eu acho, né? Barbaridade. Você imagina como foi feito, né? Então esse é um dos exemplos de que a gente não é ditador também, né? Porque você vê que o cara fez da forma que dava, assim, sabe? Você imagina, um tem que ficar filmando e o outro medir sozinho, né? Só que você vê... Terrível. Terrível. Eu sei o que é isso porque eu medi um peixe muito grande. E é duro, viu? Então, quando a gente vê que é possível conseguir medir um peixe desse sozinho, né? E que o peixe voltou saudável para a água, essa para nós vai ser sempre vitória. Isso é mágico. Para mim, o sentimento de vitória é maior nesses peixes grandes aí. Outra coisa que vai ser muito divertido é assim, depoimentos. E isso é uma coisa que eu estou imaginando, tá? Depoimentos, o cara que pega um tambaqui num pesqueiro e o cara que pega um tambaqui na natureza. Isso vai ser muito divertido. O depoimento deles vão ser bem diferentes. Inclusive, eu acho que está para entrar um pedido de homologação do tambaqui lá da Araguaia. Esse eu vi a foto. Esse eu vi a foto. É um peixe impressionante. Tá? E tem peixe bonito. Peixe...
É de Não, conhecido, né? É de gente o peixe conhecida é que lindo. já E viu a agora tem foto. um pessoal também lá de Goiás, que é da turma dos pesqueiros, e lá tem muito tambaqui. Eu falei com um hoje e eles estão lá tentando. Eles querem homologar o tambaqui também na categoria privada. O pessoal está lá atrás. Já que aparece. Tá. Já que aparece. Porque o comportamento do peixe na natureza, do tambaqui principalmente, é bem diferente dele no ambiente privado, no ambiente confinado. Tá? A diferença é grande, principalmente no Então, tambaqui. Agora, o mais importante disso tudo é que, como vocês são pescadores, vocês se primaram por ter um regulamento que cobrisse tudo. Foram O atrás de fundamental foi gente, esse aí. foram atrás de gente do meio que está acostumado a encontrar peixe grande, foram lá e perguntaram qual é a dificuldade, o que vocês acham que deve ser feito, qual a régua adequada. Tá? Ou seja, tudo isso é muito importante e mostra a seriedade que é o projeto. Ou seja, o projeto é para mostrar resultados de fato. Sim. Isso, A gente, a para mim, gente, é o suprassumo. a gente teve essa preocupação, Pepe, de áreas que a gente não dominava, em pesquisar e perguntar a opinião de quem dominava, sabe? Exatamente essa foi a ideia, sabe? Nessa questão dos peixes de couro, a gente foi lá com o pessoal da Araguaia, foi com o capitão lá com o Tarpon, foi com o pessoal que pesca com o Tadeu aí, do peixes de couro, né? Então, foi dessa forma que a gente chegou a algo que a gente julgou o mais próximo do possível, né? O mais próximo de ser feito, exatamente pensando nessas situações mais adversas possíveis, né? Perfeito. Tadeu é meu amigo, mas não vale nada, viu? Ah, ele é... Já já ele passa xingando aqui. ele estava aí, eu estava online Ele recém. estava aí. falando que o tambaqui de uma E velha tudo isso. 50. Vou fazer duas perguntas agora importantes para as pessoas que vão ver, inclusive depois, porque isso vai ficar lá no blog. Isso vai ser editado e vai ficar lá no blog, no Papo Reto com o Pepe Méliga. Bom. O cara fez o pedido da régua. Qual o prazo médio para ele receber a régua? Olha, Pepe, a gente, com orgulho, a gente está conseguindo fazer isso muito rápido. A gente já conseguiu apostar a régua no mesmo dia, mas geralmente no dia seguinte ou 2 dias. Quando a gente tem a régua em estoque, 2 dias por aí, a régua com certeza já está despachada. E como a gente conseguiu... Perfeito, isso dá uma credibilidade e assim, muito grande. Conseguiu um sistema, uma parceria com empresas de transporte que estão entregando muito rápido, né? A gente está sai um pouco daquilo só do Correios, que a gente sabe de todos os problemas que estão, mas em transportadoras a gente já consegue um preço mais atrativo, então em alguns lugares pode chegar no dia seguinte, assim, é muito rápido. E assim que a gente posta, a gente manda o link com o rastreamento para a pessoa clicar ali, ela já sabe tudo que está acontecendo, porque é importante ser transparente, né? Não ficar com aquela enrolação, eu vou postar, mas postou. Não, tá aqui, ó. Você entra aí, tira suas dúvidas, acompanha. Vocês têm uma régua aí, eu fiz a besteira de não trazer aqui. As minhas estão na sacola. Então, eu estou na loja aqui, longe também da régua aqui agora. Explica para mim, eu vou buscar que a minha está fácil. Explica para os ouvintes, uma vez que o processo chegou na mão de vocês, qual o tempo médio para analisar e oficializar? A gente pede 30 dias, Pepe, mas está saindo bem antes disso, né? Em torno de 2 semanas, de média. De 1 a 2 semanas, acho que a gente consegue dar conta de... Né? A gente tem dado conta de analisar, né? Pôr na fila, tentar pôr em ordem cronológica de como chega, né? Às vezes até está chegando o recorde, chega a quebra de um recorde, logo depois já chega a quebra daquele que nem foi homologado ainda, né?
Então Tem tem acontecido também. duas espécies que estão nessa condição aí, né? Uhum. E logo o pessoal vai acabar vendo e sabendo aí. A gente não fala para Rapaz, vou não passar ter. vergonha. Não tá aqui, tá no barco. Não tem problema não. Tá onde deve estar, né? Tá no barco. Uma tá no barco e a outra tá numa mala que já ficou na Amazônia, porque eu volto. A gente estava falando aqui, Pepe, sobre as homologações que está chegando. A gente leva em torno de 2 semanas para homologar. A gente pede até 30 dias, né? Mas está levando no máximo aí 2 semanas. E tem acontecido já, de, por exemplo, o cara, tipo o teu caso, você manda para homologação, aí e tá na ordem cronológica da captura, né? Então ele manda para homologação, o cara pegou o tucunaré dia 15, dia 20 o outro já pegou outro tucunaré maior, e então acaba saindo um atrás do outro, como já aconteceu, né? Mas a gente homologa os dois, porque mesmo que o cara fique com o título poucos dias, mas foi um recorde, né? Para aquela data foi. Então a gente não libera muito isso aí para quê? Para também não tirar o tchan do negócio, né? Ó, que engraçado, ó. O recorde de 10.430 do Trairão foi dia 1º de março. Uhum. O meu peixe foi dia 2 de março. O peixe do cara de 13 quilos e 15, 150, foi dia 2 de março. O meu Tudo junto, primeiro, na mesma data? O meu chegou primeiro, o dele chegou depois. Olha Por isso só. que não saiu o meu certificado, porque é no mesmo dia. Puxa vida. Tá? Então, pelo menos o certificado. Porque a condição de recordista você nunca vai perder, né? Você teve seu. Não. Ou seja, ele deixou de ser válido. Eu apareço aqui na lista. Não vai ser mais um recorde atual, mas a sua condição. Não é o recorde atual, mas você foi recordista. Tá? Uhum. Você continua constando lá. Existe uma possibilidade, agora é uma questão técnica. Existe uma possibilidade da IGFA passar a aceitar a medição na régua de vocês? O Dick está sem áudio, ele acha. Ele está sem áudio, Dick. Sem áudio. Voltou? Agora tem. Agora voltou. Então, Pepe, existe sim a nossa ideia das vezes tentar isso, né? A gente até tem outros planos, mas para isso a gente espera ir visitar lá, né? Fazer uma visita lá na IGFA, levar, contar do projeto e ver o que acontece, né? Até porque a gente aceita a régua deles, né? A nossa régua, se você pegar da IGFA, é perfeitamente igual, né? Então a gente aceita, como eles são o órgão máximo de aferição, não teria por que a gente não aceitar. Por que a gente partiu desse pressuposto? Digamos que o Pepe pegue lá o recorde mundial de açu, 95 centímetros. Não tem por que fazer 2 procedimentos em um só, né, Pepe? Vou tirar da régua da IGFA para pôr na régua da BGFA. É uma coisa sem coerência nenhuma, né? Então foi pensando agora, né? Ele fez uma medição muito boa para nós na régua da BGFA, e depois ele foi fazer o procedimento da régua da IGFA porque ele poderia empatar. Mas ele me disse que aconteceu alguma inconsistência, não ficou 100%. Então é provável que ele não consiga a homologação por conta disso. Ao passo que se tivesse feito uma só e as duas réguas, a régua da BGFA fosse aceita também, estava resolvido o assunto. Eu acho que para início de uma conversa com eles, Pepe, sabendo das seriedades deles também, talvez a gente tivesse que providenciar alguma certificação de órgão metrológico, um Inmetro, que tivesse essa... Provavelmente. Eles se prendem muito nisso, mas eu acho que algumas coisas estão sendo mais flexíveis no momento. Existe muito mito, né, Pepe? O pessoal acha que para homologar um recorde por peso, por exemplo, é obrigatória a utilização de um boga gripe original, quando não tem nada a ver. Você só precisa, se você tiver uma balança ferida aqui, se você for num correio e o cara ferir para você, se você for num SESI, aí, qualquer coisa, qualquer órgão que dê essa aferição, né,
digamos assim, essa fé pública vai estar valendo. Você não precisa nem mandar para eles certificarem lá. Por exemplo, aqui eu tenho uma balança que é usada nos torneios da BES, inclusive, que são patrocinados pela BES, dentro da MLF e dentro da própria BES, da BES Angler Sports Society. Não precisa ser certificada, porque ela tem um dispositivo de segurança que garante a federação delas. Passei lá e peguei na sacola para falar a respeito disso. É isso o aí, Augusto, meu parceirão, perguntou: o diâmetro da linha é item para recorde? Na IGFA, sim. Tem lá a categoria por linha. Na BGFA, por enquanto, não. Por enquanto, não, Pepe. A gente tem vários projetos legais que a gente vai colocar isso aí em prática, mas tudo no seu tempo. Primeiro, a gente tem que fazer o feijão com arroz bem feito, né, Pepe? Não adianta enfiar o pé pela orelha. Está aprendendo, né? A IGFA tem 80 anos de... A nossa gestão na BGFA é de fevereiro, então a gente está aprendendo junto, mas já lhe adianto que eu e o Dick já desenvolvemos um regulamento para peso. Nós temos plano também de termos o recorde. Feito. Vai ter, em breve teremos por peso também. Registrado em cartório, inclusive. Agora a gente está pensando aqui na questão de balança, de aferição. Nós estamos pensando aqui numa forma que seja possível, né? Que não custe muito também, para não acabar inviabilizando. Mas nós estamos fazendo com calma justamente porque a gente está no começo aprendendo, mas uma hora vai chegar, está nos planos. Nós temos planos de ter a balança da BGFA também, Pepe. A gente já está atrás disso há algum tempo, né? E a hora que a gente achar que é viável, a gente vai fazer alguma coisa diferente aí sim. E já de antemão dizendo, né, que não vai, para peixes grandes, não vai ter categoria peso, porque é muito inviável e porque maltrata demais o bicho, né? Há um limite. Provavelmente, vou falar uma coisa de observação, de vivência, de bagagem. Uhum. Você pesar um peixe, dependendo da espécie, até 30 quilos é uma coisa. Passou disso aí é terrível. Tá? Não, aí tem o salmão, que o cara que estava comigo é extremamente experiente quando ele pesou o peixe. Ele pesou numa condição. Primeiro que você tem que pesar em solo, você não pode pesar embarcado, porque a IGFA não aceita. Você tem que pesá-lo em solo. Tá? Nós achamos um local mais fundo, perto à margem. Ele se fixou nas pedras, né? Colocamos a balança que ele tinha homologada e eu passei a balança para ele, deixou o peixe dentro d'água enquanto eu preparava a câmera. Ele levantou para me fazer as fotos. Ou seja, ele conseguiu porque ele tem muita bagagem. E ele vive disso, né? É um cara totalmente experimentado, né? Eu tenho uma bagagem, por exemplo, essa pirarara grande que eu peguei, que o Jean Mental fotografou para mim, foram 10 segundos, se foi 10 segundos. Na hora que eu levantei, eu sustentei e depois eu caí para trás com ela. Não é peixe para você ficar levantando assim, sabe? O Jean é um cara que se preocupa bastante com a integridade do peixe. Eu conversei bastante tempo com ele aí semana passada, né? Até vai ser um dos colaboradores nossos, né? Para vídeos de manuseio e tudo mais, né? Todos nós temos uma preocupação muito grande com o manuseio. E tem muita coisa que se fala de manuseio. Eu, por exemplo, sou totalmente contra. Essa história de segurar, eu não sei exatamente o nome, eu aprendi a chamar de espátula, porque os caiçara que pescavam robalo na minha infância falavam que era espátula. Então eu aprendi a falar que isso aqui é espátula, mas eu não sei se esse é o nome certo. Tá, mas eu sei que não tem problema nenhum você segurar o peixe por aqui, um peixe, dependendo do porte, né? A Snook Foundation, por exemplo, tem uma recomendação. Ela fala algo até 10 quilos, é possível você segurar na horizontal e por alguns segundos na vertical.
Acima disso, eles recomendam que você manuseie dentro d'água. Ou seja, então essas coisas já existem estudos feitos a respeito disso. O black bass é o peixe mais estudado que existe no mundo. Quer dizer, você pode segurar ele na vertical, bater gripe, fizeram estudo com raio-x, não acontece nada com ele. Coloca na água, ele continua na dele lá, tudo de bom. Isso é impossível você fazer isso com macrinchã, com tabarana, com cachorra magra, com bicuda. É impossível você fazer isso. Você vai comprometer o peixe. Né? Quantos peixes que o pessoal tentou pesar em pesqueiro, aí, o tambacu e o tambaqui, e deformaram a boca deles. Né? E aí tem gente que faz campanha para pescar o peixe de luva. Né? E o cara pega uma luva de goleiro, pega aquelas borrachinhas, passa no corpo do peixe, vê o que arranca de escama. E o muco? E o muco do peixe, né? Vai embora, quer dizer... Mas aí eles batem palma e falam que isso é certo. E errado é você levantar um peixe de 6 quilos, 8 quilos, um tucunaré de 8 quilos, que você está fazendo a passagem dele para colocar na régua para medir. Os caras ficam falando que você manuseou errado, ele está na vertical. Quer dizer, tem sempre alguém para tirar uma pedra. E quando você vai ver a maneira como os caras manuseiam os peixes, você fala, meu Deus do céu, esse cara que estava gritando... A gente até, o próprio Jean da Mental, como pesca bastante em pesqueiro, a gente pediu ajuda dele para fazer vídeos de manuseio corretos em pesqueiro, né? O próprio Rubinho se prontificou também a fazer alguns vídeos de manuseio desses peixes, de manuseio da régua, de como fazer isso. E a gente vai largar aos poucos, né? A partir desses que cheguem esses materiais, né? Quem se preocupar em fazer, quiser ajudar, vai ser sempre bem-vindo e vai ter espaço com a gente, sabe? Porque a gente está aqui para somar, não está para dividir, né? Até Estou pegando um negócio aqui, vai falando. Até a turma que gosta aí de falar, eu peguei peixe maior, ou mania de brasileiro desfazer da conquista alheia, né? Que é uma coisa eu acho tão feio, né, Pepe? Então a gente acho horrível. A gente tá dando um bloco com prazer para eles, então, né? A gente nem faz questão de ficar batendo boca, né? Nós estamos ali para enaltecer a conquista dos nossos pescadores. A gente sabe que muitos desses peixes têm que ter o começo, né? Não são os maiores que já se viu, mas são peixes que vão fazer parte da história porque foram o primeiro recorde. E é isso aí. Quem vier para desmerecer, a gente não vai nem falar nada. Já? A gente tem que simplesmente ignorar. É isso aí. Olha lá. Cartilha de manuseio? Não. Vocês conhecem isso? 2006 foi lançado. Muito legal. Tá, isso aqui era um projeto do PNDPA. Tá em português, só que tá virado, Rodolfo. Eu tô apertando o olho aqui para conseguir. Pesca e solte, Cora. Informações gerais. Agora dá. Dá para ler o contrário aí? Tá. Informações Isso aqui gerais. é um trabalho de biólogos ligados ao CEPTA de Pirassununga, o Osmar, que era muito amigo, que eu tinha dúvida, eu falava com ele, conversava muito com ele. Fizeram um teste pegando peixe, manuseando peixe, de tudo que é jeito, e fizeram isso. Isso está disponível no site. Isso você pode baixar isso eletronicamente, via PDF. Eu já falei isso trocentas mil vezes em grupo. Pergunta quem baixou. E aí os caras querem te dar aula de como manusear tem muito isso. Os God Teacher, né? Os professores de Deus aí, então. Quer te dar aula de como manusear o peixe. Pô, conhece o básico? Todos nós erramos. O Rubinho, quando começou a gravar o Pesca Brasil, ele errava. Ele achava que mexer o peixe era importante. Hoje nós sabemos que o sentido dos arcos branquiais é um só. Você não pode fazer isso. Mas lá no começo... A informação eu tenho vai vídeo vindo, né, dele fazendo isso.
Lá no começo da carreira dele, ele usava um alicate de contenção que apertava a língua do peixe se você errasse. O peixe fica sem comer 3, 4 dias. É isso aí, Pepe. E Paramos de usar isso, porque aprendemos que dá. Por que que essas pessoas não querem aceitar o que essa turma da antiga fala que é prejudicial? Eu acho que é preguiça de lei saber o que está certo, cria uma concepção falsa e aquilo e pronto. Então, ele não está aberto a buscar informações novas, atualizadas. Ele formou a convicção de que aquilo é certo e ele vai brigar com todo mundo, né? Ele vai brigar com aquela verdade dele que muitas vezes não tem nada de verdade. E você prova que está errado, né? Por exemplo, eu digo até hoje, a melhor ferramenta para você manusear um peixe grande quando você está embarcado, se for barco de alumínio, então melhor ainda, é você usar o bicheiro. Eu ia falar Desde que disso você agora. use da maneira certa. Eu e você já conversamos várias vezes sobre isso, né, Pepe? Sobre o uso do bicheiro. Desde que você faça da maneira certa. Só que Você se o entra cara... pela boca, fura essa parte aqui, que é só cartilagem, encosta no casco de alumínio ali, pega o seu alicate, tira o anzol, tira a garateia do peixe, aí você empurra, faz assim, o peixe está solto. Você não pôs a mão no peixe. Só que na hora que você mostra isso na TV, Deus me parece livre. violento. Parece Nossa violento. Senhora. Então você aborta e acaba manuseando peixes de forma menos adequada para ser politicamente correto. Porque as pessoas não têm o conhecimento de como se usa. Não, e outra coisa, né, Pepe? Eu acho que esse tipo de coisa, o uso do bicheiro, a gente não pode nem difundir. Porque, assim, nós estamos falando de pescadores que estão acostumados a manusear peixe, que estão direto pescando, né? Você, Rodolfo. Agora, como é que eu vou difundir uma informação aleatória de pessoas que vão pescar uma vez por ano? E eles vão achar que o uso do bicheiro tem que ser sempre. O cara não vai saber usar. É a mesma história do opérculo do peixe, né? Criou-se aquela cultura de segurar pelo opérculo, aí qualquer peixinho de 500 gramas o cara vai segurar pelo opérculo. Não dá, não dá. E outra coisa, quanto menor o peixe, pior para segurar dessa forma, porque é um peixe que se mexe demais. O peixe grande, quando você está manipulando, ele se mexe muito menos do que um peixe de 2,5 kg, de 1,5 kg. Exatamente. E só que agora, as pessoas... a gente tem bagagem para isso. Só que o outra leigo... coisa, eu peguei ali o da balança só para demonstrar. Outro grande erro, né? Isso aqui de tamanho grande para segurar o peixe. Os caras metem na boca de qualquer jeito e aperta. Travou. O peixe está preso. Mas tem pressão aqui. E se for em cima da língua do peixe? O leigo no assunto... Eles acham que ele está certo porque eles estão usando um alicate que é recomendado. É recomendado se você usar do jeito certo. A preocupação não é a ferramenta que é perigosa, né? É o uso humano. Exatamente, a maneira como você usa a ferramenta. Tem peixe que você pode pegar com boga gripe, tem peixe que você não pode pegar com boga gripe. Tem peixe que você vai ter que usar pulsar, e o peixe que você vai usar pulsar, use com a rede certa. Ó, o Cezinha tá falando aqui que tem uns que soltam o peixe com alicate e tudo. A vida. E acontece, pode acontecer. Eu já vi acontecer com um monte de gente. Eu nunca tive essa zebra, tá? Mas eu já vi acontecer. Um peixe que eu peguei no boga gripe, o cara tá segurando o peixe para mim, para fazer as fotos. Aí eu peço para colocar na posição para fazer a foto na água. Na hora de soltar, ele tira do braço a cordinha leva o boga gripe. Não, já me aconteceu na Amazônia de eu estar oxigenando o tucunaré. Eu tenho uma mola que segura o boga gripe, né? Amarrado na cordinha do boga gripe tem uma mola que está amarrada dentro do barco, exatamente para esse tipo de coisa, para não cair o alicate e o peixe ir embora. E eu estava oxigenando o tucunaré, um açude de uns 7 quilos, cara, um peixão bom. O boto catou açúcar, o alicate e tudo. Cara, a sorte que tava naquela cordinha, eu puxei pra fora. O rabo do tucunaré veio todo lixado. O bicho é... Puta vida. É dureza. Quer dizer, a gente aprendeu muita coisa errando. Hoje em dia, quando tô com boga gripe dentro do barco, o boga gripe tá numa cordinha.
Sabe? Estou com outro tipo de Cordinha é alicate uma que está boa. numa cordinha. É. Se por acaso falhar, eu trago o peixe de volta da cordinha, vou tirar O que eu faço? O e meu vou é uma soltar. mola, é um Sabe? Quer elástico, dizer, né? é Uma uma cordinha segurança a elástica. mais que você coloca para o peixe. Não, Né? para o Mas as peixe e para pessoas você, acham né? que não, É. as pessoas acham que não vai acontecer com eles. Sabe? Hoje um E boga gripe acontece. hoje um boga gripe original também tá 2 conto aqui no Brasil. Por causa Você que vai dar custa sopa caro, o para pessoal azar? tá tomando cuidado, né? Não usar um Isso aí. boga gripe sem passar a cordinha no pulso aqui. Isso aqui é a primeira coisa. Peixe Primeira coisa, pegou no às vezes boga-gripe, já passa a cordinha. você Sabe? A perde com um primeira peixe coisa que pequeno, se ele dá uma faz. cabeçada ali, você está distraído, ele leva embora. Você perde. Tchau. É muito difícil de você fazer com que as pessoas entendam que uma garantia a mais é sempre vantajosa. E uma coisa que a gente tem que falar também aqui é muito legal soltar o peixe, principalmente para você continuar tendo estoques pesqueiros que cresçam e que possibilitam cada vez mais recordes, tá? Mas nós estamos tendo que observar muito na hora de soltar o peixe. Amazônia, Rio Negro, lá no Araguaia, os botos já estão malacos, já sabem que você vai soltar o peixe, eles já ficam debaixo do barco. Se você não soltar num ambiente que o peixe possa entrar e se defender, ou seja, junto de uma galhada que vai dificultar para o boto, rapaz, ele corre o risco de não crescer e ser um recorde. Tá para nascer o bicho que faz o pescador passar mais raiva do que boto. Puta vida. Os últimos dias que eu pesquei lá na região da Amazônia, eles já têm essa consciência, né? De ir lá encostar para soltar o peixe na beirada, já em meia estrutura, em galho, porque eles já sabem que isso acontece, né? E o maior interessado em preservar e ter peixe grande são eles mesmos. Então, ainda bem. Então, já estão formando essa consciência. Deixa eu falar uma outra coisa aqui para valorizar um pouquinho mais o que vocês estão fazendo. Eu falei dessa lista aqui dos ciclas tendências da IGFA. Tá? 2004, o último peixe que entrou nessa lista é 2022, foi o do Márcio, lá na Colômbia. 2014. 2000? Não, o do Márcio 2022. No Guine 2014. No Matevan River com 91 centímetros. E o último que tem é 2014 do Dini, lá no preto. O primeiro que entrou na lista. Tá? Então, o que acontece? Depois desse peixe de 89, que todo mundo falou que ia ser batido fácil, tudo que é operador, e aí eu quero a opinião do Dick depois, porque ele é um operador também, ele tem uma empresa que vai falar um pouquinho disso, tudo que é operador passou a ter a preocupação de ter a régua da IGFA. Eu mesmo, que vocês sabem, eu vou lá ficar com os netos, ficar com as filhas, quando eu volto trazendo régua para os caras, que os caras pedem para mim. Todo mundo tem régua. Não é por falta de régua que não teve. Não é. Quem pesca não é por falta de régua, não. Não. Quem pesca com frequência, é difícil você achar um peixe desse tamanho. Não, quem pesca com frequência que eu falo, pelo menos 1, 2 vezes ao ano na Amazônia, o cara vai com régua da IGFA. Tem. Quem se preza. Não adianta falar para mim que não quer alimentar o ego com o recorde mundial de açúcar que quer, né? Eu sou um deles, né? A pirarara aconteceu ocasionalmente porque eu tinha a régua da IGFA e eu medi, né? Inclusive foi o Dini, o detentor desse primeiro recorde, que me falou, quando viu ela na régua, ele falou: Dick, essa pirarara aí, se você mediu certinho, pode mandar para a IGFA, que é recorde. Ele me ajudou, enfim, né? Foi assim que aconteceu. Então, todos os operadores que estão na Amazônia e que têm esse espírito competitivo e que querem fazer propaganda para a sua operação, sim, tem uma régua da IGFA. Todos. Ou agora da BGFA, tem muitos que têm ela.
né? Todos têm e vão ter, porque eles sabem o que significa ter Mais o do que recorde isso, na Pepe. operação deles e tudo Mais do que mais. isso, Pepe. Essas réguas para as operações geram credibilidade. Sem Porque sombra de foi, dúvida. porque foi aquele tempo onde o operador mentia tamanho de peixe, esfregava peixe na lente de câmera, enfim. O pescador passou a ser mais exigente, né? E querendo ou não, um peixe na régua com um bom tamanho, ele acaba sendo uma propaganda. Não necessariamente um recorde, Pepe. Mas o cara hoje... Mas é uma propaganda crível. Hoje, por exemplo, o Pepe quer ir viajar para a Amazônia, quer pescar tucunaré. Ele vê na régua, o cara pegou um monte de peixe aí na faixa de 75, 80, o outro está pegando peixe acima de 80, pegando peixe grande. Isso gera credibilidade. Isso gera... Isso dá um respaldo muito grande para a operação, sabe? Então, não tem mais aqui... O cara que está na conversinha, ele deixa de vender. Então, existem dois tipos de operadores, né? Ou três até, né? Tem o cara que vende peixe, que é a operação que vende para viciado, que vai lá só para pescar, para macetar. Esse é o cara que sim ou sim ele tem a régua. E tem o cara que vende serviço, né, Pepe? Que é o cara que quer ir pescar mais para se divertir, que se ele pegar um peixe bom, tá bom, se ele não pegar, beleza. Que é a fase que eu tô, que você disse que você também tá. Eu tô indo para pescar, para curtir. E tem a operação que se preocupa também com os dois, né? Mesmo às vezes o cara não estando numa região potencial de recordes, né? Que seja uma região potencial de peixes muito grandes, ele tem a régua e oferece aquele serviço diferente, né? Conforto Sim. e tudo mais. Então, a régua, de qualquer forma, ela vai servir como propaganda, né? Entende? E é bem isso. Você sabe que isso é importante. Você tem uma operação. Você leva o pessoal Amazonas, você leva o pessoal Argentina. Você sabe que isso é importante. Eu tenho o grupo da River King, que está indo para Itapará, todos eles compraram régua. Entendeu? É uma coisa importante. Eu tenho régua da IGFA, eu tenho 2 jogos de régua da BGFA. Que uma fica no barco e outra fica na sacola de viagem. Tá? Ou seja, a gente continua levando. Eu não estou correndo atrás disso, mas eu continuo levando, porque se a oportunidade aparecer para quem está pescando comigo, eu vou fazer ele medir. E se for comigo, eu vou medir. E outra, Pepe, você é um pescador de renome, você é acostumado. Ele gera respaldo para você. Você pegar um robalo flecha, não precisa ser um recorde. Pode, mas você vai querer pôr ele na régua para saber que medida ele teve, né? Exatamente. Ou seja, você cria esse costume que dá muita credibilidade às regiões. É isso. E você cria o parâmetro, porque vocês estão pegando isso e balizando isso. Isso é muito importante. A gente até falou disso na semana passada, na outra live, né? A parte mais legal disso tudo é balizar, igualar todos, né? Exatamente. Tipo uma Piraíba. Existia aquela, porque Piraíba é no Araguaia, no Araguaia, no Araguaia. Da onde está saindo as maiores ultimamente? Tudo do Xingu, né? O recorde mundial homologado na IGFA, da onde é? É do Rio Solimões, se eu não me engano, né? A Piraíba. É do Solimões, era o Gilberto Ferreira. O maior recordista de todos os tempos do Brasil. Acho que ele tinha 56 recordes mundiais homologados. Impressionante. Eu competi com ele na época da pesca de praia. Era um grande competidor de pesca de praia também. Muito legal, né? Se mudou lá para Manaus, cara, fantástico, fantástico, fantástico. 2 coisas importantes para se falar. Por exemplo, na IGFA, só existe o recorde de tamanho de snook. Ou seja, ou é flecha, ou é black snook, ou é flecha do Pacífico. Tá? Os últimos 3 que entraram lá, quer dizer, os 3 ou 4 que entraram lá, não lembro exatamente agora, foram todos pegos no Brasil. São todos snook do Atlântico pegos no Brasil. Sim. Você vai lá no Fat Snook, que é por peso. O recorde era antigo demais. Deixa eu ver aqui se eu... Acho que eu separei, que era de um conhecido e depois foi para o... Desde 1999, era um recorde que estava no Brasil, do Vando.
ele tinha 4,230 kg. E o recorde atual é desde 2005, 4,96 kg, do Gilney. Sim. Ou seja, só no robalo a gente deita e rola na IGFA. E é um peixe que eles gostam Imagina muito, essa- né? Imagina se a gente começar a medir de fato. Eu já vi peixe de mais de 25 quilos aqui. Isso É eu acho muito próximo do recorde. eu acho uma besteira também, Pepe. Isso da IGFA, né? Eles têm centenas de espécies cadastradas no Alteco por peso, né? E aí não transforma para tamanho. Exato, e para tamanho não. É uma coisa que eu não consigo entender, sabe? Podia liberar quanto recorde a mais não ia ter, né? Mesmo na questão da matrinchã aí, eles igualam todas as Bricol. Só existe do Todos os gênero brincos são a Bricol, mesma né? coisa. Então matrinchã, piracanjuba, Provavelmente o maior piraputanga é a brinco mesma que vai coisa. ser pesado é uma jatuarana, porque é o brinco que mais cresce. Exato. Ou não, né? Então aí com Pode ser a piabanha, pode ser a piabanha também. E a piracanjuba? Você viu os piracanjuba que nós homologamos aí? Piracanjuba é um peixe fantástico. O irmão do Cezinho aí que tá na live, ó, o João, até foi homologado um hoje de novo, ele guiando. Cara, eles andam pegando umas piracanjuba monstra lá, cara. Piracanjuba é um peixe incrível, fantástico. Pepe, piracanjuba ali, cara, eu não quero falar nada, mas deve dar os seus 6, 7 quilos aquelas piracanjuba ali. Nossa, que enorme. Coisa linda. Seriam recordes mundiais. Seriam recordes mundiais. Tá sem com sombra de dúvida. Pouco hoje. Sem sombra de dúvida. Uhum. É isso. Fiquei muito feliz de saber que o projeto deslanchou já. Muito. Desde a criação dele, a partir do momento que vocês pegaram, deslanchou muito. Muito mesmo. É muito bom saber que evoluímos bastante com isso e que vai evoluir muito mais. Do que depender da gente. E que no depender da gente aqui, nós vamos fazer muita propaganda para os caras continuar registrando, porque é muito importante a gente ter essa base. Além da gente estar se empenhando, né, que para ser um negócio honesto, sério, credibilidade, com coisas atualizadas, envio de produto rápido, análises rápidas. Eu acho que o que está deixando o negócio, aumentando a grandiosidade, é pelo apoio de gente de renome, como você, Pepe. Por exemplo, só por acreditar na gente, você está convidando e a gente está aqui hoje batendo um papo com você. E ainda bem isso está acontecendo com bastante gente séria da pesca esportiva, que estão comprando a ideia, estão gostando e estão nos ajudando. Sem esse apoio, com certeza o sucesso ia ser bem menor e talvez nem chegássemos a isso. Então a gente é muito grato por todos vocês que acreditam, compram a ideia, estão torcendo e estão lá comentando. Isso é legal demais para nós. Foi colocado em xeque, né, a credibilidade da BGFA quando a gente pegou, né, Rodolfo? Porque realmente o começo dela foi turbulento, não foi legal com a pessoa que estava na direção antes, que teve essa ideia, mas a gente resolveu assumir a bronca, assumiu, não mudamos nada de logo, de padrão de cor, de nada, e continuou. Só mostramos, né, que a gente estava aqui à frente, né, e que estava resolvendo todos os problemas que apareciam dentro da realidade. Eu acho que tudo que tinha para trás de quem nos requisitou, a gente resolveu, Pepe, e recuperamos, né? Graças talvez também ao tempo que eu e o Rodolfo temos aí na estrada também de mercado da pesca, né, Pepe? Você sabe, você mesmo falou aí das antigas. Eu acho que isso também abriu muitas portas, sabe? E tamo aí, cara. Só vai melhorar, tenho certeza. A gente comete muitas falhas ainda, tá pecando em uma outra coisinha, mas a gente faz com carinho, faz com dedicação e o objetivo é sempre melhorar. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida que vocês são dedicados, que vocês apostam no projeto e cada vez ele vai ter mais sucesso, tenho certeza disso. Tá? Além de tudo, pena que eu não aprendi aqui o jeito de colocar as fotos, rapaz. Estou bronqueado.
O diploma é lindo, o certificado é Uhum. lindo, o Uhum. carinho que vocês dão dentro do processo de redes sociais de vocês, de divulgar os recordistas, é muito bacana. Uhum. Né? Vocês estão lá no Instagram, vocês estão no Facebook, Um site. no site, ou seja, está tudo muito bem feito, bem divulgado. E, óbvio, os caras que estão conseguindo certificado estão felizes, porque estão aparecendo, estão mostrando que fizeram uma coisa importante no lazer deles, na paixão deles. E isso só reforça demais a prática da pesca bem feita, da pesca com objetivo, da pesca em cima do que existe de regulamento, para que você possa chegar a ter esse resultado na mão. É muito satisfação, é muito satisfatório, digo. Eu lembro quando eu recebi o meu primeiro certificado, que foi do Trairão. Cara, eu tenho recorde da IGFA. É, pô. E não é. Sabe? E você sabe, né, Pepe? Poxa, você já viu o Trairão Maior, mas aquilo é uma conquista, cara. E foi uma conquista. Quer dizer, estamos falando de Guaraná com rolha, 1996. Nossa, Pepe, aquilo parece que é algo que está Mas está aqui, muito está além do gravado. que a gente imagina, né? Eu sei de tudo que fiz, sabe? Paulo César Domingues era vivo, estava junto com a gente lá. Nossa, o que ele comemorou, o Trairão, que ele olhava para o Trairão, meu Deus do céu, Trairão grande. Eu falei, eu acho que ele é maior, mas que ele é grande, vamos mandar. E Pepe, bárbaro. Esse é o sentimento. O Rodolfo tá aqui, não me deixa mentir. Às vezes aparece um peixe, o Rodolfo manda para mim, eu fico doido. Ou vem para mim primeiro, eu mando pro Rodolfo, ele fica doido e fala, puta que pariu, que peixão, que massa. Que... É como se a gente tivesse pego, sabe? A gente realmente fica feliz com a conquista dos pescadores, sabe? A gente eu não acompanho tem isso. sempre, eu vejo as postagens no Instagram, vejo os peixes, nossa, que peixe lindo. Não. Sabe, vou lá, like. E você quer ver a nossa dor quando aparece algum troféuzão fodido e a gente não pode homologar porque o cara fez uma cagadinha, cara. Deve ser triste, deve ser Nossa, triste. velho, é uma coisa assim, velho. Mas tem que ser assim, porque isso só dá mais força à certificação. Isso é super importante. É isso aí. Queria agradecer vocês e ter aceitado o convite de a gente ter podido bater esse papo. Muito obrigado. O que precisarem da gente, estou aqui à disposição. E que continue sendo esse sucesso que é, cada vez maior, e que cada vez vocês tenham esse projeto com uma base de dados absurdamente grande. Esse é meu Muito desejo obrigado, a vocês. viu, Pepe? Obrigado, Dick. Obrigado, Rodolfo. A gente que agradece. Agradeço a todos vocês que estiveram presentes. Isso aqui amanhã vai ser editado e vai estar lá disponível no blog Muito Papo bom. Reto com Pepe Mélega. Obrigado, Obrigado, gente. Amigão. Tchau. Até logo, Pepe.